Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Me perguntaram e eu respondo: pastores podem ser ricos? Eu estendo um pouco mais essa pergunta e digo: pastores e cantores evangélicos, pessoas da chamada mídia evangélica, podem ser ricos? Biblicamente, não. É bem claro, biblicamente, não. Se você observar bem, esquece o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento tinha por meta mais atingir ou preparar o povo judeu para que ele trouxesse o Evangelho até nós. Esse era o objetivo, é tudo que nos informa o Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos o Senhor Jesus. Em nenhum momento na Bíblia, Jesus ele vai incentivar pessoas a juntarem riqueza, pelo contrário. Ele fala de uma parábola de um homem que juntou riquezas, ele fez novos celeiros, guardou tudo, e no momento que ele tinha tudo preparado, tudo guardado, ele diz: agora folga minha alma, ou seja, descansa, né? Aí Jesus diz: louco, hoje te pedirá a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Aí ele diz que não juntemos tesouro na terra, mas juntemos tesouro no céu, porque na terra o tesouro enferruja, as traças comem e o bandido rouba, mas lá no céu não tem como perder o nosso tesouro. Um fato. Outra vez um jovem diz que quer seguir a Jesus e ele apresenta o seu currículo, né, religioso, e Jesus fala: te falta uma coisa. Pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres, então me siga. E o jovem, a Bíblia diz que ele ficou triste e não seguiu Jesus. Jesus contra a riqueza. Outra vez disseram: Senhor, para onde fores, eu irei contigo. Ele falou: não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. E o homem ficou para trás. Olha o importante que Cristo fala a respeito de riqueza. Aí você vê também Paulo, o maior apóstolo de Jesus Cristo. Paulo é o maior apóstolo de Jesus Cristo. O Evangelho chegou até nós através de Paulo. Chegaria por outra pessoa, porque o Evangelho seria pregado em todo mundo. Ele falou isso aos discípulos em Marcos capítulo 16, lá no finalzinho. Mas Paulo é o responsável. E Paulo morre pobre e velho e abandonado dentro de uma masmorra. E ele, quando escreve as suas últimas palavras na carta de 2 Timóteo, ele pede para que Timóteo traga seus livros, traga também João Marcos, né, que ele tinha brigado com ele queria se reconciliar, ele diz que ele era útil para o ministério, né, e ele diz também: traga a minha capa. Agora você imagina, o inverno era chegando, ele fala lá no primeiro versículo. O inverno em Roma chega a 5, sei lá, naquela época, não sei, chegava a 2, 5 graus abaixo de zero. E Paulo não tinha nem uma capa para usar. Aí você vê hoje pastores milionários. Esses pastores são são das maiores pedras de tropeço para o Evangelho hoje, porque fica difícil evangelizar por causa dessas pessoas. Aí você vê um camarada que ele junta e junta e junta. Ele tem filhos que estudam nos Estados Unidos, estudam na Europa. Eles têm mansões, eles têm milhões e milhões. E eles, se alguém pergunta: por que tu faz isso? Fala: pode acontecer alguma coisa, eu tenho que me preparar.
Uma pessoa, para falar uma coisa dessa, ela não tem conversão, porque a Bíblia diz que Jesus, né, fala na palavra de Deus que é Ele que dá o sustento. Olha o que ele diz: não sejais ansiosos como as aves do campo, nem esteja preocupado com o que vestir. Ele fala lá do lírio do campo. Ele fala: se o Pai que está nos céus alimenta as aves dos céus e veste o lírio, quanto mais fará vós, homens de pouca fé. Quando uma pessoa, uma celebridade, cantores, né, evangélicos e pastores pensam em criar um futuro para si, eu estou falando de pessoas que vivem do evangelho e querem criar uma segurança para logo mais, essa palavra de Cristo ela é inútil, porque Jesus é que vai prover, mas Ele quer criar uma situação. Aí você vê pastores milionários. Eu estava numa igreja grande no final do ano passado, igreja grande, e tinha pessoas ali que parece que estavam ali desde que a igreja foi fundada e não tinham uma casa para morar, pagando de aluguel, morando na casa de... E não tinha uma casa. E o pastor recebendo um salário altíssimo, morando na área nobre do Rio de Janeiro, e pessoas que sempre contribuíram com a obra não têm onde morar. Aí você vê estratégica, tem um grande pregador, ele é um ótimo pregador, mas tem algumas falhas. Ele diz que a igreja tem que ter estratégia, procurar abrir igreja onde tem bastante pessoas. Eu já não acredito nisso. Por que essas grandes igrejas não abrem filial lá no interior do Nordeste? Aquela cidadezinha bem pequenininha, onde a gente vê toda hora reportagens, uma atrás da outra, de crianças que não tem nem o que comer, comendo farinha, água e um pouquinho de açúcar lá. Farinha de mesa, com água e um pouquinho de açúcar, aquilo ali que é almoço. Às vezes só uma tigelinha dessa, um pouquinho no pote, para passar o dia inteiro. E quando tem, por que não abre uma igreja dessa lá? Porque não vai ter retorno, não vai ter dízimo, não vai ter oferta. É claro a intenção é atrair pessoas, e atraindo pessoas atrai dinheiro. A intenção é clara. Por que não bota uma igreja? São grandes igrejas, grandes, que estão aí na televisão e que fatura milhões e milhões. Por que não bota uma igreja em cada cidadezinha dessa para falar do evangelho, levar o evangelho verdadeiro? E as igrejas daqui, das capitais que têm dinheiro, manda pelo menos uma cesta básica por mês para cada criança dessa. Tem recurso, tem dinheiro. Por que não faz isso? Porque juntam tesouros para si. É para guardar o seu futuro, o futuro dos seus filhos? Então a palavra de Deus é inútil para uma pessoa que pensa assim. Porque todo tesouro que se guarda, ladrão rouba, a traça come e a ferrugem corrói. Mas o tesouro que Deus tem para nós realmente é a sua palavra. É a veracidade da sua palavra. Se não crer nisso, não vou dizer alguma coisa errada, está tudo errado. Crer em Deus, meu amigo, não é apenas pegar a Bíblia, ler e pregar coisas que estão no coração do homem. Crer em Deus, além de pregar, é confiar em Deus.
Qualquer pastor pode viver com R$ 2.500 por membro da sua família, vive muito bem. Entendeu? R$ 2.500 por membro. Se é apenas um casal, 5.000. Se tem uma criança, 7.500. Se tem duas, 10.000. Um casal com 2 filhos ganhando 10.000 por mês, tá muito bom. Tá muito bom. Mas se você perguntar, 10.000 não dá. Pergunta essas cantoras aí, esses cantores ricos, que você vê até na televisão, esses programas de conhecer na casa do famoso, aí vai lá na casa deles. Tem uma cantora aí que montou uma mansão com não sei quantos quartos, é só ela e o marido, parece uma criança, não sei quantos quartos, tudo morando em lugares nobres, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, condomínios fechados, coisas caríssimas. Para que isso? Temos colégios bons aqui. Por que essa necessidade do filho estudar nos Estados Unidos? E lá na igreja, que eles são pastores, tem criança que nem estudando está. E em outras congregações, tem em todos os lugares. Crianças aí de igreja que não tem nem condição de estudar. Por que eu vou mandar o meu filho, todos eles, sei lá, quando eu tiver, estudar nos Estados Unidos? Estuda aqui, pô. Temos colégios bons aqui. Com 2.500 por pessoa dá para viver bem. Dá para viver bem. Deus não nos chamou para o luxo. Deus nos chamou para a seara, para a colheita, para trabalhar na terra. O trabalho do Evangelho é trabalho pesado. O Evangelho hoje é um trabalho, não é trabalho de escritório, sentar e... Não, é trabalho pesado. Aí a luta, o Evangelho é uma guerra. E pessoas estão brincando e apresentam a sua riqueza como bênção, como prosperidade. Mas Deus vai pedir conta de todas essas coisas. E no Apocalipse, o que mais vai se ouvir dizer da boca de Cristo: eu não te conheço. Você acha que não? Tenta questioná-los para ver. Eles vão até, se você não estiver firme, não tiver conhecimento de palavra, vai até te convencer de que eles estão fazendo a coisa certa. Mas não é assim. Deus nos chamou para a obra. Deus nos chamou para sermos humildes. Como é que eu posso ser humilde? Ostentando riquezas, carros de luxo, viagens caríssimas, casas de praias luxuosas. Foi para isso que Cristo nos chamou? Se você me mostrar isso na Bíblia, tem que mostrar na Bíblia. Palavras de Cristo, Novo Testamento. Me mostra isso na Bíblia e eu cancelo tudo que eu tenho feito em prol do Evangelho. Paro de vez. Me mostra isso na Bíblia. Não tem. Esses camaradas, esses pastores, esses cantores, eu não quero citar nome, mas você já sabe quem são. Tem mulheres riquíssimas com o Evangelho. E tem outros lutando para chegar lá. Chegar lá. Se essas pessoas forem salvas, vivendo assim, a nossa Bíblia, a Bíblia que você tem, a Bíblia que eu tenho, é um livro mentiroso, porque a palavra de Deus nos ensina a dividir e não a juntar o que nós temos. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.